E aí, queridos alunos, como estão? Sou o professor Júlio César, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Nós demonstramos, nas duas últimas aulas, lei dos cossenos para triângulo acutângulo e também triângulo obtusângulo. E agora nós vamos mostrar também para o triângulo retângulo. Essa demonstração aqui é muito mais curta na questão de notação do que nós vamos escrever, porém ela vai demandar um pouquinho de observação. Na verdade, todas demandam observação, né? Mas aqui talvez tenhamos que ter um pouquinho mais de cuidado. Lembrando que todas essas observações que eu não estou demonstrando aqui, perceba que eu venho demonstrando tudo. O que eu não demonstro é porque eu julguei não ser o momento ainda, porque investiríamos um tempo aqui que é melhor deixar lá para frente, para falar no ciclo trigonométrico. Tudo com um modelo que vai ser muito mais claro do que você ficar explicando aqui, tomando o tempo desse nosso objetivo do momento. Certo? Então, triângulo acutângulo, obtusângulo e agora triângulo retângulo. Eu sei que ele é um triângulo retângulo porque tem a representação aqui do ângulo reto, ângulo de 90 graus. Esse triângulo aqui, seguindo o nosso modelo, eu vou chamar de A, B e o C está lá em cima. Aqui nós temos Czinho, Azinho na hipotenusa e Bzinho. Perceba que nos três modelos eu coloquei sempre o vértice C lá em cima, o A aqui embaixo e o B à direita. Por quê? Eu sigo todo um padrão. Fórmulas matemáticas são encontradas ou desenvolvidas a partir de padrões que são observados. Então a gente trabalha padronizando os nossos modelos para conseguir chegar naquela resposta e provar que aquilo é verdadeiro. No nosso caso, a lei dos cossenos. Só uma dica, não tem nada a ver com isso daqui, mas você quer encontrar fórmulas a partir de padrão que você observa muito facilmente, eu recomendo PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. São duas fórmulas que são muito intuitivas. Você encontra assim muito facilmente, tá? Você consegue você mesmo entender de onde que vem o termo geral da PA e da PG. Mas isso aí é só uma dica, um comentário. Vamos ficar aqui na nossa lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, então, nós temos aqui um triângulo retângulo, que já foi representado, os vértices e os seus lados. Nas aulas anteriores, se você pegou desde lá, pegue o curso desde o começo, eu sempre peço. Nas aulas anteriores, nós mostramos que a lei dos cossenos funciona para aqueles dois triângulos, tanto o acutângulo quanto o obtusângulo. Nós mostramos como partimos do uso do teorema de Pitágoras nos triângulos retângulos que nós fazíamos aparecer. E depois também trabalhávamos com o cosseno de algum ângulo. Afinal, estamos falando da lei dos cossenos. Lá nós fazíamos aparecer triângulos retângulos, porque nós tínhamos um triângulo acutângulo e no outro caso um obtusângulo. Aqui nós já temos um triângulo retângulo. Então não precisa fazer aparecer. Ele já está aqui. É só pegar, aplicar o teorema de Pitágoras e o cosseno de um certo ângulo que a gente vai ter que observar. Certo? Vamos lá então. Como que vai ficar o teorema de Pitágoras? A ao quadrado, né, que é a nossa hipotenusa, que será igual a b ao quadrado. Vamos fazer melhor? Eu vou colocar aqui primeiro a lei dos cossenos conforme nós já encontramos, tá? É a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos, aqui é sempre menos, vem um número aqui, qual que é o número? Esse que aparece aqui em cima, é o 2. Duas letrinhas aqui, quais são as letrinhas que aparecem aqui? As duas que já estão do lado direito do sinal de igual, b e c. Só que sem os expoentes 2, tá? Só apenas B e C. E aqui no final nós teremos o cosseno de alguém. Qual que vai ser a letra aqui? A mesma que está aqui. A única diferença é que aqui ela é maiúscula porque representa um ângulo. Poderia até colocar o circunflexo. Aqui é minúscula porque representa um lado. Certo? Essa é a lei dos cossenos que nós já mostramos que acontece nos dois triângulos demonstrados. O triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Certo. Agora nós precisamos fazer algumas manipulações para chegar nisso daqui. Se chegarmos aqui com proposições verdadeiras, com hipóteses verdadeiras, então estará aprovado. A gente só não pode chegar aqui a qualquer custo inventando coisa, falando que 2 é igual a 0, por exemplo, né? Ou que menos 2 é igual a 0, como nós já vamos ver mais à frente. Isso não seria válido, né? Então, vamos lá? Primeira coisa, teorema de Pitágoras aqui, nós teremos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso nós já vimos muitas vezes, teorema de Pitágoras. Olha só, até aqui tudo bem. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Legal. O que está faltando agora? Está faltando esse menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de a. Agora vem comigo. Eu posso escrever um outro número aqui
Posso, né? Não tem uma adição aqui, b ao quadrado mais c ao quadrado? Qual seria o número que eu poderia colocar aqui somando ou diminuindo que não mudaria isso aqui? Elemento neutro da adição e da subtração, se eu não me engano, é o zero, né? Porque 10 mais 0 é 10, 500 menos 0 é 500, então eu posso colocar um zero aqui, não posso? Dizer que isso daqui ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais zero é o mesmo que dizer o que estava antes, né? Porque o zero não vai mudar nada. Ah, se o zero não vai mudar nada, por que eu estou colocando? Porque é o seguinte, depois do c ao quadrado, o que vem é toda essa encrenca aqui, ó, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de a. E aqui eu coloquei zero. Se eu provar que isso aqui tudo é igual a zero, no triângulo retângulo, então se isso aqui é igual a zero, eu posso tirar esse zero que eu coloquei e que eu te expliquei por que eu coloquei zero, porque ele é elemento neutro na adição, ele não vai mudar isso aqui. Se eu provar que isso aqui tudo, toda essa encrenca é igual a zero, eu posso tirar esse zero, colocar tudo isso daqui no lugar, e eu vou ter essa situação aqui copiada aqui embaixo. Ou seja, estarei provando que também para o triângulo retângulo isso funciona. Mas como é que eu vou provar que isso daqui é igual a zero? E deixando bem claro, isso aqui não é sempre igual a zero. Eu tenho que provar que isso aqui vai dar zero, no caso do triângulo retângulo, com as observações que nós vamos fazer. Tá certo? Vamos lá. Para que isso daqui seja zero, se aqui eu tenho uma multiplicação, eu tenho fatores, né? Um dos fatores tem que ser zero. Basta que um seja zero. Se eu tiver 1000 fatores se multiplicando e um for zero, eu não preciso nem fazer a conta. Se eu perceber que tem um zero ali no meio, eu sei que vai dar zero. Vai zerar tudo, né? Então olha só, eu tenho 4 fatores. O menos 2, o b, o c e o cosseno de a. Primeiro, menos 2 pode ser igual a zero? Pode. Claro que não, tá louco? Menos 2 vai ser igual a zero. Menos 2 é um número, o zero é outro, representam quantidades diferentes. Então o menos 2 nunca vai ser zero. Então esquece ele. O b poderia ser zero? Numa outra situação sim, mas sendo o lado de um triângulo, não, o lado de um triângulo não pode ser um segmento nulo. Se ele valesse zero, ele seria um segmento nulo. O que é um segmento nulo? É aquele segmento de comprimento zero, onde as suas extremidades são coincidentes. Na primeira aula nós falamos sobre segmentos de reta. Né? É uma reta que tem início e fim, tem duas extremidades. Se essas extremidades são pontos que ficam no mesmo lugar do plano, são coincidentes, elas coincidem, né? Incidem no mesmo lugar, que comprimento que é esse? Nenhum. Quer ver? É como se eu tivesse um ponto aqui e aqui também no mesmo lugar. O ponto A coincidente com o B. Tá? Então, não pode ser. O B não pode valer zero, ele tem que ter um comprimento positivo. E pelo mesmo motivo, o C também não pode valer zero. Aqui, ele também é o lado de um triângulo. A mesma explicação que eu te dei, dizendo que o B não pode ser zero, vale para o C. Ele também não pode ser zero. E só para completar, o A, claro, também não pode ser zero, tá? Mas não é isso que nós estamos observando. Estamos olhando para o B e o C. Então, olha só. Nós temos 4 fatores. O menos 2 não pode ser zero, porque o menos 2 é um número e o zero é outro. O B não pode ser zero, porque B é um lado de um triângulo. C não pode ser zero, porque C é o outro lado do triângulo. Quem que tem que ser zero? Só pode ser o cosseno de A. Só que só tem 2 casos quando a gente analisa o ciclo trigonométrico numa volta completa, né, analisando uma volta só, que seria o 2π. Não se assuste com isso, nós vamos ver lá na frente, tá? Fica tranquilo. Quando você fala de uma volta, 360 graus, ou 2π, só tem 2 ângulos que tem cosseno igual a zero. O 90 graus e o 270 graus. Tá, mas 270 graus nós não vamos considerar aqui, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Se eu tiver um ângulo que vale 270, eu tenho o quê? Um super triângulo? Não tem como, né? Então o 270, ele tem, o cosseno dele é zero? É, mas ele não se aplica a isso que nós estamos estudando, que é o triângulo. 270 graus, para falar de triângulo, não vai rolar. Então só sobra o 90. Então o cosseno de 90 graus é zero. Para que aqui eu tenha zero, esse cara não pode ser zero, esse não pode, esse não pode. Esse aqui tem que ser zero. Para que esse seja zero, então o A tem que valer 90 graus. E quanto é que vale o A aqui? Ah, o A vale 90 graus, é um ângulo reto. Opa, então o A vale 90, o cosseno de 90 graus é zero, logo aqui desses fatores 1 é zero. Se eu multiplicar,
isso aqui vai zerar. Ou seja, eu estou te provando que isso aqui tudo, quando A vale 90, o seu cosseno será zero, e isso aqui tudo vai dar zero. Então, se aqui eu podia acrescentar o zero, porque ele não faz diferença nenhuma numa soma, numa diferença, e o zero eu te provei que ele é igual a isso aqui, quando o A vale 90, e o nosso triângulo, o A vale 90, então eu estou te provando, repetindo várias vezes, que isso aqui é zero. Então, para finalizar, eu vou colocar isso aqui, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de A. E aí eu te provei que a lei dos cossenos funciona também para o triângulo retângulo. Eu escrevi com tanta vontade que minha letra ficou pior do que já é, mas eu sei que você entende. E tá aí. Aí você fala, professor, mas você falou, eu não entendi. Tá, eu vou dar mais uma explicação, vou voltar um pouquinho, olha só. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, eu posso falar que aqui eu tenho mais zero, porque o zero não vai mudar essa igualdade. Né? O zero não faz diferença nenhuma. Aí o que eu te falei? Se eu conseguir provar que todo esse cara aqui, ó, menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de A é igual a zero, então eu posso trocar esse número zero por isso aqui. Né? E eu te provei que isso daqui é igual a zero, porque esse não pode ser zero, não pode ser zero, não pode ser zero, mas o cosseno de A, ele pode ser zero, ele será zero, na verdade, quando A valer 90 graus. E o nosso ângulo A, neste triângulo, está valendo 90 graus. Então pronto, então deu certo. Legal? Vou colocar só aqui para deixar mais completinho. Eu provei o quê? Que menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de A é igual a zero. Por quê? Porque A é igual a 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então eu coloco esse zero aqui e quando eu multiplico tudo, vai zerar. Certo, queridos? Então é isso. Provamos para os 3 casos que a lei dos cossenos funciona. Tá? A lei dos cossenos funciona então para triângulos acutângulos, obtusângulos e também triângulos retângulos, como nós provamos aqui. Aí você fala, mas aqui eu não preciso dessa lei, porque aqui é só usar seno, cosseno, tangente direto. Tá, mas quando você vai definir alguma lei, alguma coisa, você tem que mostrar que ela funciona no máximo de casos daquilo que você está falando. Estou falando de triângulos, então eu te provei que funciona nos 3. Tá? Ela funciona nos 3. Se você vai aplicar isso aqui num triângulo retângulo, é uma outra história. Né? Mas eu estou te provando aqui que funciona nos 3 casos. Vamos enunciar então a lei dos cossenos, como que ela funciona, a sua definição técnica. Ela diz o seguinte, isso eu estou pegando a colinha do livro aqui, tá? Eu admito, porque eu entendo isso daqui, eu sei usar, consigo passar adiante, mas lembrar esses termos às vezes é meio complicado. Então vamos lá. Em todo triângulo, o quadrado de um lado, aqui ó, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, deixa eu tirar essa sujeira, menos 2 vezes o produto, a multiplicação, né, desses lados, B e C, pelo cosseno do ângulo que eles formam. Pelo cosseno de A, o ângulo que eles formam, porque B e C formam um ângulo A. Então, novamente, em todo o triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes o produto desses 2 lados, vezes o cosseno do ângulo que eles formam, vezes o cosseno do ângulo A. Certo, gente? Essa é a definição. Termos, não vou nem dizer termos matemáticos, mas é uma definição mais séria. O que você precisa, na verdade, é lembrar daquilo que eu tinha te falado. Ó, começa com o Teorema de Pitágoras, depois sempre vem o sinal de menos, sempre o sinal de menos. Tá? Aí depois vem um número, que número que é esse? É o que aparece aqui em cima, ó, o 2. Depois vem 2 letrinhas, que são aquelas que já estão do lado de cá do sinal de igual. E por fim o cosseno de alguém, porque é lei dos cossenos, tem que ter o cosseno de alguém. E quem é esse alguém? É a letra que está aqui, só que maiúscula, porque agora está representando um ângulo. Ou então você pensa assim, ó, aqui eu já tenho B e C, repeti o B e o C, o cosseno é de quem agora? De quem eu não repeti, do A. Perceba que o A aparece 2 vezes, o B e o C também aparecem
2 vezes, tá? São formas de você acabar memorizando, tá? E isso aí ajuda bastante, tá legal? Só uma atenção, aqui eu falei que sempre é menos e sempre vai ser menos. Tem uma aplicação na física em que aqui muda para mais, quando você trabalha com forças, tá? Se você, no estudo de física do ensino médio, ou até além disso, encontrar alguma coisa que você vai com a lei dos cossenos, nos vetores, né, das forças, e aí chegando mais aqui, tem uma explicação bastante simples também, mas ali é um caso específico da aplicação na física em que o sinal vai mudar. Tá? Ele acaba mudando mesmo, mas a lei dos cossenos, de verdade, aqui é sempre menos. Tá? Eu só expliquei isso porque alguém pode encontrar esse modelo com sinal de mais e ficar na dúvida. Né? Fala, pô, mas o cara falou que era sempre menos. Estou só te explicando, tudo bem? Lá na física, quando vai falar dos vetores das forças, aqui muda para mais, só que ele se origina da lei dos senos, onde aqui é sempre menos. Certo, gente? Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu esperava, mas eu espero também que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Percebam que eu estou montando, vou fazendo um curso aqui, vou colocar mais exercícios, mas eu estou focando mais na parte demonstrativa, para que você entenda de onde vêm essas coisas que são interessantes. Isso pode desenvolver em você um gosto pela matemática e também ajuda inclusive professores. Né? Não estou dizendo que eu sou melhor que outros profissionais, mas aqui eu dou uma base também para aqueles profissionais que com certeza já sabem isso, mas que às vezes, né, tanta coisa que a gente vai estudando e aprendendo, às vezes uma coisinha ou outra a gente dá uma esquecidinha, então ajuda os colegas também da profissão. Certo, gente? Dá o joinha de vocês aí, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.